acidente, um atropelamento com morte que aconteceu na IRS 239 em setembro, o Instituto Geral de Perícias divulgou um laudo que mostra que o motorista dirigia em velocidade quase 2 vezes maior do que a permitida. Como no local não existe controlador de velocidade, os peritos chegaram a essa conclusão através de imagens de câmera de segurança. A cruz na beira da estrada é sinal de respeito. Foi colocada em memória de Mauro Hartmann, que morreu depois de ser atropelado nesse trecho da RS 239, em Araricá, no Vale dos Sinos. Foi no final de setembro. Depois de semanas de estudos, o Instituto Geral de Perícias concluiu que o motorista que atropelou Mauro dirigia a aproximadamente 115 km por hora, num trecho em que a velocidade máxima permitida é de 60 por hora. O perito criminal Davi Pereira fez a análise do caso. Ele explica que a velocidade foi calculada usando esta imagem de câmera de segurança, que mostra o carro passando segundos depois do acidente. Para fazer a perícia, profissionais do IGP voltaram ao local do crime. Passaram com uma viatura pelo mesmo local, na velocidade de 60 km por hora. O deslocamento foi gravado com a mesma câmera que registrou o atropelamento. As duas imagens foram colocadas uma em cima da outra, e assim os peritos chegaram à conclusão de que o motorista dirigia em velocidade quase o dobro da permitida. Uma série de cálculos, a gente conseguiu chegar na velocidade mínima de 115 km por hora. O carro que atropelou Mauro ficou assim depois da batida. O perito explica ainda que a velocidade aproximada de 115 km por hora é de logo depois da batida e que não foi possível calcular a velocidade do momento exato do atropelamento. Porque na imagem tem uma árvore na frente. O carro só aparece depois de um tempo. A gente chegou à conclusão que o carro já tinha acontecido o acidente. O acidente foi bem em frente ao pórtico de acesso ao município de Araricá. Segundo a polícia, foi exatamente nesse ponto, do outro lado da rodovia, que o carro bateu no pedestre. E agora a perícia tem a confirmação de que o corpo da vítima foi arremessado a 70 metros de distância. Foi exatamente nesse ponto onde o carro está entrando agora que profissionais da Brigada Militar e do Instituto Geral de Perícias encontraram o corpo na estrada. Rafael de Araújo é professor de engenharia e destaca a necessidade de obedecer à sinalização e os limites de velocidade de cada trecho. O que a gente pode dizer nesse caso é que se o motorista tivesse trafegando lá aos 60 km por hora, o que certamente ele teria um tempo de reação mais rápido. O resultado da perícia é considerado importante para ajudar na investigação. Por enquanto, o delegado trata o caso como homicídio culposo, sem intenção de matar. Nós vamos avaliar agora, quando a conclusão, qual vai ser o indiciamento, se por homicídio culposo de trânsito, agravado pela condição da embriaguez, ou o homicídio doloso do Código Penal, por dolo eventual. Antes de ser atropelado, Mauro salvou a neta de 2 anos. Ele empurrou para o acostamento o carrinho de bebê em que a menina estava. O motorista chegou a ser preso, mas pagou fiança de R$7 mil e agora responde em liberdade. A polícia suspeitava que o motorista estivesse participando de um racha. Agora, essa hipótese está descartada. Pelos elementos coletados, especialmente as imagens das câmeras de monitoramento e as testemunhas que nós ouvimos, nós descartamos essa hipótese do racha. Outros elementos agravantes da conduta do motorista foram apurados, como, por exemplo, o uso do álcool, que ele admitiu no dia dos fatos, e também o excesso de velocidade, agora pelo laudo pericial. A defesa do motorista disse que vai aguardar o posicionamento do delegado e do Ministério Público para se manifestar.